Saudações e votos de um bom dia a todos que me acompanham nas minhas publicações semanais. Voltamos hoje para dar continuidade do estudo de Gênesis. Concretamente, agora iremos partir para o livro de Gênesis, no seu capítulo 22. É importante referir que neste capítulo nós encontramos uma das maiores provas a que Abraão é sujeito, depois das tantas que fomos apresentando aqui ao longo dos dias. E para que melhor possamos interpretar, permita-nos que oremos. Nosso Deus, nosso Pai, queremos falar de suas escrituras sagradas. Abra-nos o entendimento, coloque o Espírito Santo sobre nós e permita que ao interpretar seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Então, conforme nós dizíamos que iremos falar sobre a maior prova de Abraão, tendo em conta que já havíamos vinculado as restantes 5 primeiras provas, que no nosso entender, estas tinham como objetivo fortalecer a fé de Abraão. Vamos ver que agora, neste trecho que nós vamos tratar, o cenário será outro, porque a fé de Abraão foi fortalecida até atingir o grau de capacidade para suportar esta grande prova. Vem a ordem divina no versículos 2, onde nós podemos encontrar, eu passo a ler o texto bíblico, diz: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Portanto, este é um grande desafio que Deus remete a Abraão. Deus não tira a Isaque usando portanto, o seu poder paternal, o seu poder de criador, mas Deus dirige-se a Abraão e ordena a Abraão para que ele tome no seu filho e se dirija ao monte Moriá para o oferecer em holocausto. Abraão nem mais. Curiosamente, Abraão esperou a Isaque por 25 anos. Se vós recordai-vos, no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, Deus dirige-se a Abraão, estando no Ur da Caldeia, e chama-o para que este possa ir para uma terra que sequer conhecia. Mas vejam que Abraão, ou seja, não só ele é chamado para ir para uma terra que nem sequer conhecia, mas também Deus faz promessa de que dar-lhe-ia uma descendência. E tinha Abraão 75 anos. Se nós formos a ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, entre versículos 4, provavelmente, no versículo 4, deve estar lá a menção da idade que Abraão tinha, 75 anos. Sai e peregrina. Ele passa por todas aquelas situações de peregrinação que nós fomos mencionando à medida que íamos transcorrendo o livro de Gênesis até aos dias de hoje. Lembro-me que logo após a sua saída, então Abraão, ele passa por uma primeira situação em que ele dirige-se é afetado pela fome e por conta disso dirige-se ao Egito à busca de melhores condições de vida. E vejam que aquele que seria o palco onde seu filho Isaac iria desenvolver, que é a Sara, quando ele chega lá, ele omite que ele era o marido da Sara e combina com a Sara, faz um conluio com a Sara, e quando a Sara entra lá,
e depois, porque a Sara era uma pessoa com uma certa formosura, uma beleza atraente, então atrai os reis do Egito. E porque Abraão teria dito que Sara fosse sua irmã, tinha caminho aberto para que a Sara fosse levada para o palácio real, não é? Porque os súditos do rei tinham sempre em mente que as mulheres mais formosas, mais belas, só podiam ser somente do rei. E entregam esta mulher, a Sara, ao rei. Ao que Deus manifesta-se, trazendo maldições para a corte, a ponto de que o rei se aperceba e devolve a Sara a seu legítimo marido Abraão e oferece-lhe também, faz algumas ofertas que de certa forma fortaleceram aquilo que eram as riquezas que Abraão tinha. Sai do Egito, depois conflito entre ele e o Ló, no capítulo 13, e depois no capítulo 14, depois de ele e Ló terem se separado por julgar que não era conveniente que ficassem no mesmo lugar. No versículos 14 ocorre a guerra dos 4 reis contra 5. E nesta guerra é levado o seu sobrinho Ló com os seus despojos. E Abraão toma conhecimento através de alguém que tenha vivido este cenário, que vem participá-lo sobre este fato. Abraão prepara 318 homens para que fossem ao encalço dos bandidos, ladrões que tinham levado o seu sobrinho. E por acaso ele consegue com sucesso trazer de volta a Abraão com seu sobrinho e os despojos que ele tanto levaram. É aqui onde emerge pela primeira vez a figura de Melquisedeque. Melquisedeque, que era um sacerdote, aquele que abençoa a Abraão, o qual recebeu a 10ª parte de tudo quanto Abraão trazia da guerra contra os cinco reis. E também um evento muito importante na Bíblia e na vida do cristão é que começamos a ouvir sobre o dízimo a partir da oferta que Abraão dá, a oferta do dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, de acordo com o livro de Gênesis 14. Então, já se pode ver que são sucessivos eventos que vão aparecendo na vida de Abraão, que de certa maneira acabam dificultando ou condicionando para que Abraão, para que a fé de Abraão fosse robusta. Então, no capítulo 15, também Deus volta para Abraão e renova a esperança em Abraão de oferecer-lhe um filho, tanto um filho de sua descendência. Mas é importante ter em conta que nós, a nossa vida, como seres humanos, ela baseia-se no timing, tempo. À medida que o tempo foi passando, Sara e Abraão não se sentiam confortáveis porque eles eram detentores de riquezas e não tinham um filho que pudesse ser o herdeiro de suas riquezas. Podemos ver que Sara usa esse pretexto para convencer Abraão para que, a partir de sua serva Agar, não é, possam ter um filho que pudesse ser, portanto, o seu herdeiro, porque conforme a lei da região do Oriente Médio permitia que um escravo podia tomar a herança ou podia ser herdeiro, Abraão reclama que, olha, sua herança não pode ser tomada pelo Eliezer, o Damasceno, que era o seu escravo. Então, esses fatores todos concorrem para que Abraão, não é, caia na esteira através de Agar, serva
de Sara pudesse ter um filho. De facto, ele ouve sua esposa e ele entra nesta investida de ter um filho a partir de Agar. Ora, Abraão esquece que Deus, quando se dirige a ele lá na sua terra, fez promessa. E a promessa que Deus havia feito a Abraão era de que Abraão teria um filho. E nessa altura, Abraão era unido em união conjugal, ou estava unido em união conjugal com Sara. E com base nessa analogia, podemos concluir que a promessa de Deus de que Abraão teria um filho não se referia a ter um filho usando outros mecanismos, outros meios, a não ser com Sara, que até a altura em que Deus o chama na caldeia do Ur, se encontrava unido matrimonialmente. Porém, Abraão esquece disso, ou esquece, ou o desespero de tanto tempo sem um filho o tenta para que ele aceitasse a investida de ter um filho a partir de Agar. E, de facto, teve um filho que foi atribuído o nome de Ismael. Ismael nasce conforme os textos de Gênesis 16, capítulo 16, versículos 15, concretamente, onde o texto diz: Agar deu à luz a um filho, Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Então, a vida de Abraão não para, o tempo também não para. As transformações na vida de Abraão também não param, sendo ser humano que nasce, cresce, alimenta-se, reproduz-se, tem sensibilidade e morre, não é? Portanto, a vida de Abraão também não para de se transformar. À medida que a sua idade vai aumentando, ele vai se transformando. E as esperanças de ter um filho com Sara se desvanecem. Ora, a vida vai indo, vai, e Deus comparece diante de Abraão e muda o nome. Muda o nome de Abraão. Nessa altura ele tinha 99 anos, quando Deus lhe apareceu, conforme o Gênesis capítulos 17, versículos 1. E a segunda coisa, Deus promete no versículos 2 que faria uma aliança entre ele e Abraão e que multiplicaria extraordinariamente a sua descendência. Portanto, vamos ver que Deus, depois de ter chamado Abraão, sempre compareceu de várias formas para conversar com tanto Abraão, que é a pessoa que ele o tinha chamado. Ainda no versículo 17, nós aqui ouvimos que Deus institui a circuncisão. Circuncisão é um sinal da graça. Hoje temos também sinais da graça, que são a Santa Ceia e o batismo. Não é? Nesse tempo, com Abraão, o sinal da graça que Deus achou que devia instituir foi a circuncisão. E nós podemos ver isso no versículos 9. No capítulo 18, 2 anjos visitam Abraão, ainda em torno das promessas que Deus deu a Abraão, para lhe lembrar que Sara, sua mulher, daria um filho, tanto em cumprimento daquilo que é a promessa. Feliz ou infelizmente, Sara, quando ouve esta mensagem dos anjos conversando com Abraão, ela riu-se, porque para ela a idade que ela tinha, a idade que o Abraão tinha, era piada que ouvisse que teria um filho. Acreditamos que ela já tinha atingido a menopausa, não estava mais em condições. Estou a falar daquilo que é comumente sabido, que quando as pessoas atingem uma determinada idade, depois, principalmente as mulheres, atingem a menopausa. E atingindo a menopausa, as possibilidades de fecundação tornam-se nulas por causa do estado em que a mulher se encontra depois de atingir uma determinada idade. E este era o caso de Sara. Mas por causa
debilidade da fé. Então, Sara pensa como humana, não pensa como Deus. Aliás, Deus nem pensa, Deus é onisciente. Essas qualidades não se encontram entre os homens. E por causa da fraqueza, da debilidade da humanidade, por causa do pecado que dominou o homem, Sara acha piada que terá um filho, tanto o filho da promessa. E os anjos, depois de terem sido servidos de um banquete por Abraão, tanto pessoa que os hospedou, despedem-se deles e vão com a promessa de que no ano seguinte teriam um filho. Estamos a falar de Abraão já com 99 anos. E Deus, amigo de Abraão, não para de fortalecer a relação entre si. Ele volta para informá-lo dos escândalos que aconteciam na terra de Sodoma e Gomorra, onde, por sinal, Lot, seu sobrinho, não é, vivia lá. Então, Abraão intercede em prol dos demais que se encontravam a residir em Sodoma e Gomorra. E Deus ouve a intercessão feita por Abraão e poupa seu sobrinho Lot e suas filhas. A sua mulher, que também foi tomada por incredulidade, por desespero de abandonarem os bens que eles possuíam lá, ela não resistiu à ira de Deus. Acabou se transformando numa coluna de sal, conforme o relato do livro de Gênesis, capítulos 19. Capítulos 19. Versículos 20. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Estamos a falar daquilo que foram situações a que Abraão foi sujeito após ter sido chamado, após ter recebido as promessas, antes do cumprimento daquilo que eram as promessas que ele tenha recebido de Deus no texto do livro de Gênesis, no capítulo 12. Então, estamos a trazer elementos que atestam que Deus foi caminhando com Abraão durante este período de peregrinação. É por isso que no capítulo 20 nós podemos encontrar aquilo que foi a peregrinação em Gerar. A peregrinação em Gerar marca o último passo, de acordo com a descrição bíblica, do que iria acontecer, que culminaria com o nascimento do filho da promessa no versículos 21. Conforme os textos bíblicos indicam que Abraão tinha 100 anos quando nasce Isaac, conforme o capítulo 21 do livro de Gênesis. Após o nascimento, cumpriu com aquilo que eram os pressupostos, que era o sinal de graça, que consistia na circuncisão de seu filho e de todos os homens que se encontravam em sua casa. Agora degeneramos para o capítulo 22. Lembrem-se que Abraão teve várias fases que ocorreram na sua vida antes de ter o filho da promessa. E no capítulo 22, aí vem Deus, depois de tê-lo dado o filho, conforme o livro de Gênesis no capítulo 21. No capítulo 22, Deus comparece diante de Adão e ordena: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, ofereço ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O sacrifício de holocausto consiste em que a vítima, refiro-me ao a vítima é aquilo que é oferecido a Deus, consiste em que esta oferta de Deus seja consumida totalmente pelo fogo. Daí holocausto, que é todo consumido. O holocausto traduz-se em língua portuguesa de todo consumido. Então Deus instrua a Abraão para que leve o seu filho para Moriá e prepare o altar e o coloque
E até fogo. Fogo esse que devia consumir totalmente a Isaac, filho de Abraão. Vejam que Abraão nem mais, ele aceita isso. Toma seu filho Abraão, prepara a lenha que deviam levar, prepara o cutelo que devia usar, prepara o fogo, porque nesse tempo não há menção da existência de fósforo, o que pressupõe que tenham levado fogo do lugar de origem para o local onde Deus havia previsto para que tal fato acontecesse. Vão caminhando. Várias coisas nós podemos pensar. A primeira é, como é que Abraão se conformou com esta notícia de que devia levar a Isaac, seu filho único, seu filho amado, e o oferecesse em holocausto? Então, dentre as possibilidades, podemos analisar algumas situações que possam ter ocorrido. Se nós nos lembramos, Deus promete a Abraão que a descendência viria do filho da promessa. E este filho da promessa é Isaac, não é outro. Então, se é Isaac, por meio do qual o filho da promessa viria, ou seja, a descendência de Abraão viria, provavelmente isto tenha fortalecido a fé de Abraão. Há um termo bíblico que muitas vezes usamos em situações de ofertas de ação de graça. Nós costumamos dizer: o que Deus me deu, eu devolvo para Deus. Este termo, que Deus me deu e eu devolvo para Deus, revela que nós temos fé, que tudo quanto nós formos oferecer a Deus, Deus nos dará de volta. Então, esta é uma das possibilidades que possa ter concorrido para que Abraão aceitasse a investida de levar seu filho Isaac para o oferecer em holocausto. Olha, se Deus prometeu ter uma descendência através de um filho, então Deus proverá. Aqui o termo providência divina faz muito sentido. Mas Abraão teve várias situações que, de certa maneira, podiam ter despertado um mal-estar entre si. Porque enquanto eles caminham e ciente de que ele ia oferecer a Isaac como holocausto, seu filho Isaac questiona, porque ele já sabia que sempre que se for a um lugar para a oferta de um sacrifício de holocausto, então deviam ter lá o animal que devia ser dedicado a Deus. E perguntava pelo caminho, conforme relatos do livro de Gênesis, no capítulo 22. Mas nem com isso. Abraão ia fortalecendo cada vez mais a sua fé, até que chegam ao lugar destinado para oferecer o sacrifício, conforme o versículo 9 de capítulos 22. Chega-se ao lugar em que Deus havia designado para oferecer. Então, o filho pergunta: Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho. Percebe-se que a resposta de Abraão é um tanto quanto estava consciente que Deus iria fazer algo maravilhoso na sua vida. E de fato, o relato nos dá a conhecer que no versículo
13 do livro de Gênesis, capítulo 22. Abraão vê atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. É este que Abraão o toma e o oferece em holocausto a Deus. Aqui nós podemos ver, podemos compreender o alívio que Abraão teve por ter sido poupado seu filho. E no lugar de seu filho, entregue o carneiro para o holocausto. Que aplicação prática podemos fazer desta prática em que Deus poupa o filho de Abraão e no lugar do filho de Abraão, Isaac, é oferecido um carneiro? Nós, seres humanos, desde o pecado de Adão, descrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, desde a queda de Adão, então tornamos-nos pecadores. Por isso que Paulo, na epístola aos Romanos, no seu capítulo 3, versículos 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, não significa necessariamente que Deus nos deixará perecer. Ele nos dá a possibilidade de, através do seu Filho, que morre por meio de uma morte substituta, nós possamos nos reconciliar com Deus. Então, em Abraão também, em Abraão ocorre o mesmo elemento. A reconciliação de Abraão com Isaac ocorre através de uma morte substituta de um cordeiro. Creia em Deus que em Jesus nós somos redimidos, como Isaac, que foi redimido por meio de um carneiro. Amém. Obrigado.